Bom dia a todos. Que esta seja realmente uma manhã radiosa, né? Já que o sol está aí a pino, né? Completamente nos acolhendo, né? E brilhando aí, envolvendo a natureza à nossa volta. Que o nosso coração também possa sentir-se envolvido nesse momento pelo sol da bondade do Cristo, né? Que já está espraiada por toda a nossa vida aqui onde nós estamos. Nós estamos dando sequência ao estudo do autodescobrimento, uma busca interior, a obra de Joana de Ângeles, que serve como base das nossas reflexões. E o item que nós estamos continuando chama-se Problemas da Evolução. Nesse livro novo, a página é 25. O bebê já mexeu aqui. Você deixou lá, o bebê pegou, né? Professor. Então nós estamos nesse livro novo, na página 25, né? Aí no último parágrafo da página 25, estamos conversando exatamente sobre o sofrimento que nós muitas vezes não damos conta de que ele acaba sendo para nós um agente que nos auxilia a fazer alguns entendimentos. Quando a rebeldia nos alcança e as nossas atitudes continuam dentro de um contexto negativo do comportamento, o sofrimento acaba sendo uma consequência disso e traz muitas vezes reflexões profundas para nós, né? A gente às vezes naquele momento não entende pelo que está passando. Agora, o sofrimento não é um dispositivo dos códigos divinos, ou seja, não está implícito na lei divina que o homem tenha que sofrer, de forma nenhuma. A Terra não é um mundo de sofrimento, ela não foi criada para isso. Ou então Jesus teria se enganado. Criar um mundo onde, de maneira às vezes dolorosa e difícil, colocasse as pessoas aqui para sofrer. Mas a nossa imperfeição faz com que a gente sofra, porque as consequências dos nossos atos equivocados trazem o quê? Respostas negativas das coisas, que muitas vezes não são nem sofrimentos reais, muitas vezes é porque contraria a nossa vontade. Tudo aquilo que está na direção contrária dos nossos interesses faz com que a gente sinta constrangimentos, que nós entendemos como sofrimentos. Agora, tem sofrimentos físicos também. Sofrimentos, é claro, físicos, de dores, de doenças. Tem sofrimentos morais, perdas de entes queridos, desmoralização e outras coisas que podem acontecer e fazem com que muitas vezes a gente sofra, mas que tudo está na relação direta de uma resposta que acontece de acordo com as atitudes que nós temos. Em cada atitude, a vida nos responde de uma maneira. Nós temos uma resposta da vida. Não é Deus que imprime sofrimento a ninguém. Ou seja, não vem nenhum chicote do céu, né? Muitas religiões têm esse comportamento de achar que Deus fica num trono com um chicote, olhando para cá, aquele que está errado, ele dá uma chicotada, né? Ou joga um raio lá para acertar a pessoa, né? Ou seja, Deus tem suas leis perfeitas, que regem todo o universo. Qualquer lugar do universo que nós formos, entendendo ou não a vida que se processe lá, e segundo a doutrina espírita, todos os mundos são habitados. Não tem uma estrela no céu que a gente olhe que está lá inutilmente, ela não está inutilmente. Ela tem lá, é morada, estações de almas, moradas de espíritos em evolução, nos vários níveis de evolução em que a humanidade se encontra em todo o universo. Provavelmente não na forma física como nós compreendemos, nessa constituição que nós podemos ver e palpar como nós entendemos, mas tão brilhante, tão exuberante, tão verdadeira como é a nossa também, aqui na Terra. Está lá na Gênese de Allan Kardec, os mundos são habitados. Nós temos aí na Revista Espírita de Kardec as informações desses mundos. Inclusive temos o nosso próprio sistema, a informação de que Júpiter é um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema. Está lá na Revista Espírita de Kardec. Então o sofrimento ele acaba sendo um equívoco, né? Uma resposta aos nossos equívocos. Ou seja, nós acabamos, se eu não sei que um lugar, eu sempre uso um exemplo bem se aqui tem uma chapa quente e eu não sei que essa chapa está quente, se eu colocar a mão sobre ela, eu vou me queimar. Então é um sofrimento decorrente de o quê? De uma imperfeição no meu entendimento, que não consigo entender que aquilo ali está quente. Como também, sabendo que está quente, eu vou teimar e colocar a mão ali, vou queimar também. A criança é assim, o pai e a mãe falam para a criança, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele vai, faz, se machuca, se fere. E o que Deus faz? O que o pai e a mãe faz também. Aliás, de maneira muito mais
elaborada, né? Acolhe, fica perto, dá o remedinho, mas não tem como passar pela dor que agora é dele. Se eu queimar a mão aí, por mais que alguém me ame, fique do meu lado, faça tudo por mim, eu vou sentir a dor da queimadura, eu vou experimentar o desconforto. Entendeu? Mesmo que a pessoa fique do meu lado, eu vou ter que colocar uma faixa na mão, não vou poder pegar as coisas, tomo o remédio, não vou sentir, mas a dor é minha, fui eu que causei. Então isso chama lei de causa e efeito. As leis divinas são perfeitas. Não é Deus que me castigou queimando a minha mão. Tá vendo? Às vezes a gente escuta dos religiosos, né? A gente diz assim, Deus te castigou. Deus não castiga. Tem suas leis. Se eu não acreditar na lei da gravidade, dizer, essa coisa aí de lei de gravidade não existe. Subir num prédio e pular, eu escrevo numa tabuleta, não existe a lei da gravidade. Subo num prédio e falo, não existe, e pulo. Aí as pessoas vão recolher o que sobrar de mim com a pazinha, né? E bota lá no lixo, quem sabe na próxima existência eu vou entender que a lei da gravidade existe. Foi Deus que me castigou? Foi Deus que... Não, as suas leis são perfeitas. Quando a gente transgride uma lei divina, dentro da própria lei tem a resposta a essa transgressão. Então, ou seja, eu sofro consequências da própria lei, não de Deus. Deus não fica punindo ninguém, chicoteando, ao contrário. Ele vai mandar anjos bons, espíritos bons para dizer, não pula, seu infeliz, não pula. A lei da gravidade existe mesmo, olha lá o buraco, olha a altura, não pula. Mas a gente vai e pula. Não faça isso, não roube o teu semelhante, não prejudica. Os bons espíritos avisando a gente, não faça mal, não engane, não minta, não traia, não roube, não seja desonesto. Nós escutamos constantemente a voz da consciência avisando, não faça isso, não faça aquilo, mas a gente faz. Quando faz, dentro da própria ação existe a consequência dela. Nós ficamos encarcerados na consequência daquilo que criamos. Quando eu prejudico uma pessoa, eu não fico devendo para Deus. Você vai ver, você fez isso para o fulano, Deus vai te castigar. Não, eu estou vinculado àquela pessoa até resolver o meu problema com ela. Então as reencarnações servem para isso. Nós somos constrangidos, no bom sentido, a reencarnar sempre no mesmo círculo de afetividade, com as pessoas, para experimentar muitas vezes relacionamentos com bastante desconfortos, outros com grande alegria. Se eu conquistei, vão ser relacionamentos bons, alegres, felizes, prazerosos. Se eu criei problemas ou não perdoei o problema, a dificuldade que me foi feita, eu estou vinculado pela falta do perdão ou pelo mal que recebi, que fiz, àquela pessoa, e vou reencarnar naquele círculo, para que o sentimento de amor, de fraternidade, de bondade nasça no meu coração, deixando para trás as pendências negativas, que são a transgressão à lei de amor. Então, quando a gente prejudica alguém, nós não prejudicamos o outro, prejudicamos a nós mesmos, porque vamos ser constrangidos pela própria consciência a estar presentes junto com aqueles com quem prejudicamos. Então, não vale a pena. Eu me lembro de uma frase de Maria Dolores, ela fala assim, o mal não compensa. Assim, o mal é um mau negócio. Ela fala, o mal é um mau negócio. É um negócio que você faz e leva prejuízo. Ou seja, você faz e não ganha nada. Tem gente que fica feliz, né? Eu falo o que eu quero. Ai daquele que ficar no meu caminho, porque se olhar para mim torto, escuta mesmo, eu falo o que eu quero. Pois é, você está fazendo um mau negócio. Por quê? É aquele negócio que você não sai ganhando de jeito nenhum. Porque todo constrangimento gera um efeito negativo. Tem que vai... para escutar, hein? Tem, pois é. Mas o mal é um mau negócio, né? É um mau negócio. Então, ou seja, a gente fala assim, eu não levo desaforo para casa, vai levar coisa pior para casa. Porque quando você revida o que recebeu, vai levar a pessoa para casa. Como assim? Vai levar a pessoa para casa. Imagina aquela pessoa que você não vai com a cara dela, é uma pessoa assim, amarga, difícil, e ela te ofendeu. E aí você revida a ofensa. Mas Davi, vamos desabafar, faz tão bem, tá? Não faz bem. Não faz bem. É um engano, esse é um engano. Porque quando você desabafa, você tem que se envenenar primeiro, no mesmo nível do mal que a pessoa te fez, para poder defender-se dela, vai levá-la para casa, grudada no teu sentimento, no teu pensamento, nas tuas emoções. Vai ficar vinculado emocionalmente a ela até resolver o problema. Então, ou seja, você está lá dormindo na sua cama com um fiozinho ligado no coração da outra pessoa. Sonhando, né? Sonhando com ela e vendo a pessoa, tudo que ela pensar negativamente a teu respeito, né?
tudo que a pessoa pensar negativamente a teu respeito, você vai receber, e tudo que você pensar negativamente a respeito dela, ela vai receber. Então esse intercâmbio, ele contraria totalmente a lei de amor. E Jesus, olha a colocação de Jesus sabiamente quando viu isso. O que ele disse? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque se você não reconciliar, numa outra vida você vai estar junto com ele. Vai ser o teu marido, vai ser a tua esposa, vai ser o teu filho, vai ser o teu irmão. Vai ser um coração muito próximo para que você reconcilie com ele. Então o nosso orgulho, né? Nosso orgulho faz com que a gente muitas vezes não aceite ser ferido, ser magoado. Mas o que nós orgulhosos não sabemos é que nós não nos damos conta é que nós não somos perfeitos. E que nós também ofendemos, nós também magoamos, nós também agimos de maneira equivocada com o nosso semelhante. Só que muitas vezes as pessoas que estão conosco nos toleram, nos perdoam, aceitam a gente como a gente é, não revida, tem paciência, igual a mãe, como uma mãe faz. O filho fala desaforo um atrás do outro para a mãe, e faz isso, e faz aquilo, e reclama. A coitada passou a manhã toda fazendo a comida, ele chega na hora do almoço, essa porcaria aqui, entendeu? Isso aqui não podia ter sido feito assim, não podia daquele jeito, e ela, coitadinha, aceita, tá bom filho, na próxima vez eu vou prestar atenção, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela aceita com tranquilidade. O problema é nosso, porque isso é ingratidão. Como não fui eu que fiz, e eu estou desvalorizando algo que alguém fez, eu estou incorrendo no crime de ingratidão. E vou responder pela ingratidão. Porque amanhã eu vou estar no mesmo lugar que ela está. Também sou homem hoje, na próxima encarnação mulher e mãe. E aí esse filho que hoje, né, vai estar ali, um filho do mesmo teor que eu sou, vai estar ali do meu lado fazendo comigo a mesma coisa. Espíritos ingratos atraem para a sua convivência na carreira da evolução, ingratos também. Espíritos bondosos e generosos atraem ingratos e bondosos e generosos. Quando você desabafa, você fala com o irmão de fogo, você fica leve por alguns minutos, alguns momentos. Agora, quando você silencia e perdoa, aquela pessoa que você não proferiu o desabafo, no dia seguinte, semana, mês, sei lá, em algum momento, ela volta e ela não entendeu por que você não revidou. Desabafou. E aquele silêncio, aquele momento que passou, quando essa pessoa volta, ela volta com o semblante mais leve, conversa com você, e te garanto que o desabafo que você queria dar, que seria legal por um período, seria mais legal você ouvir aquela pessoa. E você vai se sentir mais leve, melhor, pelo momento de reflexão, de silêncio, de perdão que você faz. Quantas vezes, né, a gente fala assim, né, a questão do orgulho, né? A gente diz assim, a gente naquele momento inflamado, a gente quer responder. Passado o tempo daquele sentimento, a gente fala assim, ai, nossa, ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não falei o que eu estava pensando. Nossa. Por quê? Porque se Jesus disse assim, que a gente tem que perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, para reconciliar com o inimigo, para a gente ir acertando as nossas pendências com o nosso semelhante, é porque somos almas em aprendizado e não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Não sendo perfeito, ele disse, não julgueis. Nós não sendo perfeitos, não existe razão nesse mundo que possa fazer com que nós tenhamos, não julgueis, né? Aqui tá. Eu tenho que pensar e escrever. E ouvir não é fácil. Não julgueis, né? Isso aqui foi uma frase do Cristo. Ou nós ouvimos Jesus ou nós não somos cristãos. Ou nós ouvimos Ele ou a gente não é cristão. A benfeitora uma vez nos disse isso. Ela disse assim, a pessoa diz assim, se eu ficar quieto diante de uma ofensa, eu vou me envenenar. Ela disse assim, mas quem revida também se envenena. Por quê? Porque para você responder para o outro, você tem que se inflamar. Você tem que mobilizar no teu coração sentimentos os piores possíveis. Tem que colocar uma armadura. Exatamente, mas não existe armadura para isso. Esse é o problema. Você revida e já recebe imediatamente de volta, né, todo aquele mal-estar. Aí a gente não sabe o que depois de um certo tempo desenvolve câncer, desenvolve falência de órgãos, coração pifa, mas eu estava bem, nunca senti nada na minha vida. Aí você não sabe por quê. Falência de órgãos, câncer, um diabetes aparece sem explicação nenhuma. Peraí, mas as minhas taxas sempre foram controladas. O que aconteceu? Aconteceu que o teu ódio, o teu ressentimento, a tua alma, a tua mágoa te envenenou a tal ponto
que o teu corpo não aguentou o peso do sentimento que você jogou sobre ele. Ou seja, exatamente, é uma carga tão grande que o corpo não suporta. Por isso que a doutrina espírita ensina a atender o conselho do Cristo. O perdão não é bom para quem é perdoado, é bom para quem perdoa. A compreensão não é bom para aquele que é compreendido, é bom para aquele que compreende, da paz, da tranquilidade, da harmonia, da saúde, o que é especial, da saúde. A gente quer ter saúde, mas quer continuar sendo rancoroso, continuar sendo odiento, continuar sendo se magoando, ressentindo. Não tem como ter saúde desse jeito. Só vai ter doença. Eu conheci uma pessoa, ela desencarnou com 75 anos. Pensa numa pessoa amarga e azeda. Multiplica isso por 10 vezes, era essa pessoa. Ela, tendo uma família muito grande mesmo, foi morar no fundo da casa de um filho que foi o único que era solteiro, que ela não conviveu dentro da casa com ele, porque ela não conseguia conviver nem com ele, de uma tolerância infinita. Um cômodozinho lá no fundo do quintal, com um banheirinho, ela dormia e morava lá, porque ela brigava com a sombra dela. Imagina uma pessoa azeda, amarga e dura. Afastou toda a família dela, desencarnou aos 75 anos, consumida por uma doença degenerativa. Ela foi virando um montinho de osso na cama, ela foi murchando. E ai de quem cuidava dela, porque ela mordia quem cuidava dela. A pessoa, daquele jeito, como ela não podia, se chegasse a mão perto, ela mordia. Ou seja, todo o veneno que ela cultivou na alma foi fazendo o quê? Foi consumindo. Por isso que o mal é um problema de quem faz, não de quem recebe. Jesus está certo. Ninguém recebeu mal maior do que o dele. Ninguém foi tão ultrajado como ele foi. E ele não tinha, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele não tinha nada a que censurar. Não existe na história do Cristo algo que se possa dizer que Jesus tinha alguma coisa a se censurar. Até porque ele é o governador espiritual da Terra. Veio à Terra por misericórdia e bondade, por compaixão de nós. Ele se compadeceu da humanidade de tal forma que ele resolveu vir aqui. Ele poderia, como ele está fazendo até hoje, controlar a Terra das esferas espirituais. Ele tem mensageiros para enviar, mas ele veio. Ele falou, eu vou lá, eu preciso deixar uma informação, uma doutrina, uma mensagem que possa eternamente fazer parte dos destinos desse planeta, para que todos aqueles que reencarnarem aqui possam ter um código de moral, ética e conduta para sempre. Aí ele veio. Ele veio, exemplificou com a própria vida e deixou a maior mensagem de que se tem notícia nesta Terra. Nunca vai haver outra maior e nunca houve outra maior do que a dele. Então, ou seja, é o governador espiritual da Terra. Se ele está dizendo que é melhor perdoar, porque é melhor perdoar. Se ele está dizendo que é melhor amar, porque é melhor amar. Agora, enquanto o nosso orgulho não permitir que a gente enxergue isso, aí o sofrimento, lembra da aula passada? O sofrimento vai ser uma marca sim a nos alcançar, mas não porque Deus quer, não porque Jesus quer que a gente sofra, porque a gente vai atrair para si mesmo o sofrimento. Doenças degenerativas nenhuma tem relação em castigo divino. Deus não castiga ninguém. Somos nós que descarregamos energias deletérias, fluidos perniciosos, morbíficos, que quando caem sobre a nossa natureza celular, destroem as nossas células, criam anomalias celulares, anomalia nos órgãos, e faz os órgãos não conseguirem se comportar direito, porque é um veneno que nós destilamos e nós fazemos chover sobre a nossa natureza. A mente irradia o sentimento. Então ela se consorcia com o sentimento e ela irradia isso por toda a nossa natureza, né? Ou seja, nós, já comentamos isso várias vezes, vamos fazer de novo a ilustração aqui. Nós temos uma túnica eletromagnética, como nos diz André Luiz, um campo vibratório que nos circunda. Frutos o quê? Fruto do nosso pensamento e do nosso sentimento. Nós irradiamos o que sentimos, irradiamos o que pensamos, para os outros também, mas principalmente para nós mesmos. O maior prejudicado ou o maior beneficiado do que nós sentimos e pensamos somos nós mesmos, porque toda a irradiação primeiro fica em torno daquele que a cria. Se eu odeio alguém, azar o meu. Em primeiro lugar, azar o meu. Se eu fico ressentido contra alguém, em primeiro lugar, problema meu. Depois, alguma coisa vai sair de mim e vai alcançar aqueles que estiverem na mesma sintonia que eu. Pode ser que a pessoa
que eu estou desejando o mal, não mereça, embora tenha me ferido, o mal que eu estou desferindo contra ela. Por que não mereça? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que vós condenais, Deus desculpa. E o que vocês desculpam, Deus condena. Falando da lei dele. Ou seja, a pessoa que me feriu pode ser tão ignorante que ela não tenha compreensão do que ela está fazendo. E não se pode imputar um crime ou a responsabilidade para aquele que não sabe o que está fazendo. Você mata o seu filho quando ele quebra aquele vaso que você pagou R$3.000, uma pecinha desse tamanhozinho. A gente não tem coragem de dar um caroço de arroz para ninguém, muitas vezes, mas compra um vasinho desse tamanhozinho assim, de cristal, né, que custa R$3.000, R$4.000. A gente compra, aí bota lá na estante. Aí o bebezinho vem e tá, com a mão, derruba e quebra. Você vai esfolar ele vivo? Vai pegar uma escovinha e vai, né, arrancar toda a pelezinha dele? Você vai fazer isso? Arrancar o escalpozinho dele? Não. Vem cá, meu filhinho, e abraça e beija. Não pode fazer isso, menino. E acata esse nenê, e leva esse nenê pra lá, né? E fica com raiva de você mesmo. Quem mandou eu colocar isso aqui, né, no lugar que essa criaturinha tinha que passar? Quem mandou? Ele não sabe o que está fazendo. Essa pessoa que você está odiando pode não saber o que ela está fazendo. Ela pode não ter maturidade espiritual suficiente para entender o mal que ela está te causando. Aí quem mandou você se ferir com ela? Então o problema de ter se ferido com ela é teu, meu. Aí, ou seja, a consequência, então, o que vai acontecer com as energias negativas que eu estou endereçando com pensamento e sentimento? Vai bater e vai voltar. E eu vou ser obrigado a reabsorver. Livro Justiça Divina, do Espírito Camilo, a psicografia do Raul Teixeira. Ele fala assim: paire acima do teu agressor. Porque se ele for uma pessoa ruim, para que ele possa reabsorver de volta tudo que enviar contra ti. Mantenha o teu pensamento íntegro, o teu sentimento íntegro, compreendendo, aceitando, perdoando, tendo paciência. A gente pode até ficar bravo na hora, mas depois tem que esquecer, tem que desligar disso, apagar isso. Não podemos de forma nenhuma hoje mais, compreendendo os ensinamentos de Jesus, dizendo-nos cristãos, carregarmos esse peso tão grande que é a mágoa, que é o ressentimento, que é o ódio. Carregar isso é condenar-se ao sofrimento, ao envenenamento. E Deus não tem pena de nós não, viu? Ah, Deus tinha que ter pena de mim. Não, Ele não tem pena. Deus tem amor, Deus tem justiça, Deus tem bondade, está muito acima de pena. Deus não tem pena da gente não. Ele tem amor, tem bondade, tem justiça. E no amor está implícito também a correção. Na bondade está implícito também a experiência muitas vezes dolorosa que vai nos ensinar. Na justiça está implícito também a responsabilidade dos atos. Então nós precisamos ser responsáveis pelos atos, passar por uma experiência que nos ensine, nos educando, né? E sentirmos na própria pele o que nós estamos causando para o nosso semelhante. Então essa é a dinâmica da lei divina. Por isso diz Jesus, não julgueis. Então o sofrimento é uma escolha nossa. Não está implícito na lei divina que nós temos que sofrer. Os códigos divinos, segundo Jesus, olha a colocação do Cristo. A gente vai querer discutir com o Mestre. Nós queremos discutir com Jesus. Jesus diz que Deus é o quê? Amor. Amor. Se Deus é amor, onde está implícito as nossas justificativas de que a gente tem que magoar, que ferir os outros pelo que a gente recebe? Sofrer. Por que a gente tem que sofrer? Não tem. Então não é Deus que faz a gente sofrer, Deus é amor. Então a lei dele é uma lei de amor. E o sofrimento é o quê? Consequência. Consequência dos atos. Nós nos encarceramos nas nossas próprias ações. E não sairemos daqui, segundo Jesus, colocações de Jesus. A gente fala que é cristão e não escuta o Mestre. Não saireis da terra até que pagues o último ceitil do que devas. Pagar para Deus? Pro semelhante. Eu com você. Não vou conseguir deixar essa terra para mundos melhores, para mundos mais felizes, para condições mais elevadas, até que eu não pague o último ceitil que eu deva para aqueles com quem o meu sentimento deteriorou-se. Porque existe na nossa natureza, em germe depositado ali, quando fomos criados por Deus, todos os atributos divinos, porque nós somos filhos de Deus. Então, a bondade, a ternura, a paciência, a tolerância, o perdão, a caridade, tudo isso está em nós. A alegria, a felicidade, está na nossa natureza. Está dormindo lá. Sementinhas que precisam do nosso esforço para elas germinarem. Então,
Não é Deus que nos faz sofrer. Então, ou seja, eu não vou sair daqui até que eu não resgate até o último centavo do que eu devo contra o meu irmão. Então, quanto antes eu resolver minha problemática com a outra pessoa, mais rápido eu vou deixar de sofrer. E mais rápido eu vou conseguir ser feliz. Quem consegue perdoar, tolerar, ter paciência, ter entendimento do outro e da vida, se fortalece. E os problemas existenciais de evolução, aqueles naturais, aqueles desafios que a gente recebe todo dia para evoluir, para aprender a pensar, aprender a refletir, e tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente se torne cada vez mais forte. Aí a gente olha para os grandes mestres da humanidade e não entende por que eles eram fortes. Olhava para o Gandhi, era um montinho de osso desse tamanho, uma criaturinha magrinha, tudo. Conseguiu influenciar uma nação inteira para lhe escutar. Madre Teresa era isso aqui, ó. Era uma criaturinha franzina, mas quem olhasse nos olhos daquela mulher se desguarnecia completamente. A hora que ela olhava, todas as portas se abriam na frente dela. Por quê? Vivenciava o amor. Amor. Nunca ofendeu ninguém e nem se sentia ofendida por ninguém, porque era um espírito autossuficiente afetivamente falando. Ninguém pode nos dar o que nós estamos procurando. Você vai casar para ser feliz? Engano seu. Você vai ter um filho para poder dar sentido à tua vida? Engano seu. Você vai arrumar aquele serviço, aquele trabalho dos seus sonhos para poder ter estabilidade, né, financeira, emocional na tua vida? Engano seu. Você quer saúde para ter bem-estar, para ter... Engano seu. Porque nada disso pode acrescentar coisa nenhuma à nossa natureza. Agora, o que eu fizer para os outros, isso me dá segurança, me dá paz. Trabalhar pelos meus irmãos não é trabalhar para mim mesmo que me dá segurança emocional, mas trabalhar pelos outros, sim. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Acrescentou Jesus o 11º mandamento à lei divina. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amando como Ele amou, a gente adquire segurança financeira. Porque quando eu trabalho para o bem dos outros, aquilo que eu tenho me é suficiente e eu não sinto falta de mais nada. Se tiver alguma coisa a mais, que bom. Se não tiver também, não tem problema. Porque aqueles que não tinham, viviam felizes. O Chico Xavier não tinha nada para ele. Quem vai lá em Uberaba vê a casa que ele morou. Diziam que ele tinha milhões, não sei onde ele deixou esses milhões, porque tá lá, casinha um chãozinho simples, uma casinha baixa, uma caminha mirrada lá no canto, com os bonezinhos, os chinelinhos dele lá, onde ele dormia ali, conversava com o Emmanuel ali, programava a vida dele de amor, de caridade, de bondade. Quem trabalha pelos outros, agradece e não sente falta de mais nada, agradece o que tem e não sente falta de mais nada. Quem provê a saúde dos outros, visitando, auxiliando o doente, vê o quanto tem saúde. E se tiver que fazer algum enfrentamento de doença, vai fazê-lo com grandeza, com sabedoria, com humildade, e assim vai. Quando nós fazemos, nós nos planificamos. Agora, quando exigimos, ou quando achamos que em qualquer coisa nessa vida vamos encontrar felicidade, aí é o nosso engano. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Essa pessoa acha que a felicidade está no saco de dinheiro, né? Em outras coisas, né, também. No mundo tereis aflições. E eu venci o mundo, e vocês vão ter a voz mesmo para vencer. Ou seja, ele falou, o maior obstáculo da nossa felicidade não são os outros. Somos nós mesmos. Não é o que o outro me faz, é o que eu sinto com o que o outro me fez. Isso é que me faz infeliz. Porque se alguém fizer alguma coisa contra mim, e eu entender e compreender a condição do outro, que é uma condição ainda de inferioridade, não sendo eu perfeito também, o que vai acontecer comigo? Vou deixar para lá. Aquilo não vai me fazer mal. Mas se eu não conseguir compreender o que eu estou recebendo, aí a coisa fica difícil. Né? Então é o meu sentimento, né? É o nosso sentimento. Isso é a complementação do que nós falamos na semana passada a respeito do sofrimento. Né? O autoconhecimento tem um relevante papel nesse sentido. Porque a gente só vai superar as nossas dificuldades se conhecendo. Então é preciso que a gente pare de olhar a vida dos outros e passe a olhar para a gente. A pergunta que nós sempre falamos, que a gente precisa aprender a fazer, não é por que será que a Maria me feriu? Pergunta errada. Quando você recebe um ultraje, por que a Maria me feriu? Pergunta errada. Pergunta certa,
por que é que eu me feri com o que a Maria me fez? Pergunta certa. Buscar nos próprios sentimentos as razões pelas quais nós reagimos e agimos nesta vida. Por que é que eu senti o que eu senti quando a Maria me fez isso? O que está errado comigo? A Maria tem o direito de fazer comigo o que ela quiser. É um problema dela, não é um problema meu. Mas sentir-me ferido, magoado, ressentido é um problema meu. Mas eu só vou fazer isso a partir do momento que eu passo a me conhecer, a saber dos meus sentimentos, a trabalhar as minhas deficiências. Se eu sou uma pessoa muito melindrosa, o que eu preciso fazer? Passar a trabalhar esse melindre, ter mais confiança em Deus, me dedicar um pouco mais ao meu semelhante através da caridade para amenizar esse choque com o meu orgulho, né? Quando eu trabalho a caridade, quando eu me preocupo com o meu semelhante, eu começo então a fazer o quê? A desbastar as cascas que escondem o eu divino que está em mim. A natureza divina que está em cada um de nós. Todo mundo pode ser bom, se quiser. Jesus disse no seu Evangelho: tudo o que eu faço, podeis fazer, se o quiseres. Se nós quisermos. Então, livre-arbítrio, né? Todo mundo pode. Fazer o que você quiser. Todo mundo pode. Depois você aguenta a consequência. Exatamente. Não foi? Jesus disse: tudo o que eu faço, podeis fazer, se quiseres. Então ele disse: você é que sabe. Vocês acham que é muito difícil o que eu estou fazendo? Quando a mãe dos filhos de Zebedeu chegou para ele e falou assim: Senhor, faça que o meu filho, um sente à direita, o outro sente à tua esquerda. E ele disse assim: podeis beber do cálice que eu vou beber? Aí ela disse assim: podemos. Aí ele pensou e falou assim: realmente, vocês podem beber e vão beber sim. Só que te colocar um à direita e outro à esquerda não é a mim. Esse negócio aí não é comigo. Ou seja, quem avalia a evolução não somos nós, é Deus. Deus é que sabe em que nível de evolução nós estamos para ter condições de estar desse jeito ou daquela forma. Deus é que sabe, né? Agora, eles beberam o cálice. Muitos foram crucificados, muitos foram martirizados. A maioria dos discípulos, todos foram martirizados, né? Decapitados. Então vocês vão beber. Jesus foi para a cruz, mas eles também morreram pelo Evangelho. Morreram pela mensagem do Cristo. Então eles beberam. Agora, mesmo bebendo esse cálice, estavam prontos para sentar um à direita e outro à esquerda? Só Deus o sabe. Então, ou seja, nós não temos condição de avaliar os sentimentos de ninguém. Por isso, melhor é cuidar do nosso. Sou eu que tenho que ser melhor. Eu não posso esperar isso do meu semelhante. Mas você não muda nunca? Isso não é importante. Não é? A gente fica preocupado. Nossa, mas fulano não muda, não tem jeito. Mas esse não é um problema meu, esse é um problema dele. A gente vê pessoas aqui, inclusive na casa, no convívio da gente, no trabalho, pessoas que ao longo dos anos continuam do mesmo jeito. Parece que nada adianta. Você vê a pessoa passar por dificuldade, a vida dá pancada daqui, derruba de lá e pega, cerca. Não adianta. A pessoa continua repetindo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, ofendendo os outros, sendo duro, sendo inflexível. Ué, fulano não muda, mas isso não é importante. Agora, eu tenho que fazer a pergunta no sentido contrário. Eu mudei. Eu não mudo? Opa, aí sim. Então, né? Eu posso mudar. Eu posso mudar, mas isso é importante. Porque se nós pegarmos esses exemplos da humanidade, como a Madre Teresa, a Irmã Dulce, né? A gente fala: eu não tenho saúde para ajudar ninguém. A Irmã Dulce tinha meio pulmão, só a parte de cá funcionava, de cá não. Uma parte que funcionava, a outra não. Desse tamanhozinho também, mirradinha, não aguentava carregar uma palha. Vai lá ver na Bahia a instituição que ela construiu para abrigar, um hospital para abrigar pessoas com portadores de necessidades especiais. Vai lá ver o que ela fez. Vamos na Índia acompanhar a vida de Madre Teresa. Cada passo que ela deu, o que ela construiu, não materialmente falando, não. O que ela deixou, um legado para aquelas criaturas que nunca vai ser esquecido, né? Vamos também a Chico Xavier, a Uberaba, quem acompanhou a vida do Chico, as pessoas que viveram com ele, aqueles que escreveram a respeito dele porque conheciam ele. A grandeza de um homem franzino, pequenino, né? De poucas palavras, mas que não cansou-se de escrever poemas de amor para as mães que iam lá procurar auxílio para os seus filhos. Quantos corações se dedicam anonimamente dessa maneira? São almas que estão se edificando, sem nunca ter apontado o dedo para julgar quem quer que seja. Foi esbofeteado uma vez de uma mulher que procurou ele o dia inteiro, né? Queriam dar passe nele o dia inteiro atrás dele.
a mulher queria de qualquer forma tomar um passe com ele. E ele não encontrou ele, chegou lá no centro, aqui achou ele, deu uma bela bofetada, agora me aplique um passe aí. Né? A gente não aplica nem quando está bem, né? Tá, como diz o espiritualista, você está zen nada, né? Está zen e não consegue aplicar passe. Ah, hoje eu estou indisposto, né? Não consegue, não sei, eu não estou muito bom para dar passe. Hoje eu não estou bem. O Chico levou uma bufetada no rosto e aplica um passe aí agora. Aí ele foi lá, coitadinho, aplicou o passe, depois foi lá no fundo chorar. Foi lá no fundo chorar com o Emmanuel. Mas Emmanuel, você viu o que ela me fez? Eu vi, e daí? Mas Emmanuel, eu não tenho razão, você tem, mas ela tem a necessidade, fiquemos com a necessidade dela. Você tem a sua razão e ela tem a necessidade dela. Pronto. Engoliu o choro, né? Igual o baiano diz pro menino, entupa-se. Né? É assim, não é? Tinha uma baiana que morava perto de casa, ela tinha uns 12 baianinhos, uns 12 filhos. Né? Nada, não estou falando nada contra, né? Estou dizendo que eram baianos. E tinham 12 menininhos, eu escutava lá de casa, ela dizendo, moleque, entupa-se, o menininho. E aí dele se não se entupisse, né? Levava a chicotada, né? As bordoadinhas dele. Então, ou seja, né? O Chico foi lá reclamar com o Emmanuel, depois lá atrás, Emmanuel, chorando, você viu o que ela me fez? Vi. E daí? Isso é problema dela, meu filho. Você tem razão, mas ela tem necessidade. Vamos ficar com a necessidade dela. Eduque o seu orgulho, né? Eduque a sua vaidade. E é isso que muitas vezes nós temos que fazer para conseguirmos viver melhor. Enquanto dependermos dos outros para sermos felizes, está tudo errado. Está tudo errado. Nós só dependemos de alguém para ser feliz, de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos. Empenha o teu sentimento na direção do teu semelhante, com certeza você vai ser feliz. Eu vou ser feliz. Na caridade, na compreensão, na tolerância, no perdão, tudo aquilo que depender da gente fazer para o outro, nós precisamos fazer. Aí a gente vai ser feliz. Mas enquanto a gente ficar incomodado, né? Macumba pega? Uma pessoa me perguntou, eu falei, depende. Macumba pega? Pega, depende. Você acreditar e poder. Você está na direção da pessoa que está fazendo a macumba para você? Não precisa fazer macumba. Toda vez que você pensa mal do teu semelhante, você está fazendo uma macumba para ele. Porque você está acionando maus espíritos para te ajudarem a prejudicar alguém. Porque Deus não vai ajudar. Senhor, o Senhor viu o que a Margarida me fez. Como querendo dizer assim, o Senhor não vai me ajudar a castigar ela, a me vingar dela? Deus nem escuta. Mas tem um monte de gente que escuta do outro lado. Opa, o que foi? O que foi? Como é que é, Margarida? O que você quer fazer? Você não viu? Vocês não viram? Olha o que ela me fez. Isso mesmo, você tem que se vingar. Você já se viu. Uma pessoa fazer isso com você, e a gente se enche, né, de razão. Toda pessoa que ofende os outros está cheia de razão. Ela se enche de razão. É porque fulano me olhou torto, é porque fulano me fez isso, é porque o fulano falou aquilo. A pessoa se enche de razão. E acha do outro lado um monte de gente que conversa com a gente. Isso mesmo, vai lá, se defenda, lave a sua honra. Inflamado a gente vai e vomita sobre o outro, né? Aí depois vai abraçar, vai beijar, se arrepende. É bom, só que arrependimento não paga dívida. Todo o mal que você causar ao teu semelhante ficará um resquício na tua natureza, para que você administre isso ao longo do tempo. Aí depois reclama, eu não sou feliz, sei por que ninguém gosta de mim, eu não atraio ninguém bom para conviver comigo. Pois é. Também não faz nada de bom. Por aí. Então, ou seja, eu irradio coisas ruins e quero atrair pessoas que vão me trazer planificação e paz. Em primeiro lugar, que não é ninguém vai me fazer feliz, mas eu posso atrair pessoas para ter uma convivência mais confortável. Mas por que eu só atraio, ou não atraio ninguém? Eu atraio pessoas, né, que têm. Porque dentro de mim, esses são os sentimentos que estão transitando ali. Né? Esse trânsito negativo vai criando o quê? Desconfortos à minha volta. Alguém gosta de pular, de toda hora esbarrar em espinho? Você perdoou a pessoa, você não levou nem a sério o que ela falou. E você nem está pensando mais nela, mas essa pessoa está pensando mal de você, está levando, vamos supor, pensando em você, jogando um monte de energias ruins em você, e você nem está pensando nela, essas energias pegam em você. Vou voltar ao conceito do Camilo, do Espírito Camilo. Paire acima do teu agressor, para que ele seja obrigado a absorver de volta tudo que enviar contra ti. Se você estiver forte, não. Se você estiver acima do teu agressor, sim. Se você estiver na mesma sintonia dele, vai receber. Agora que
Você vê, Entendeu? essa dá um largo sorriso assim, ó. Ah! Pois é. Quebra no meio. Você quebra qualquer. Olha, justiça divina, o Emmanuel fala assim, né? Você magoou alguém, então a pessoa te perdoou, ela já foi embora, ela tá até em outras dimensões, né? Mas você ficou com aquele constrangimento. Essa ligação com a pessoa é o constrangimento que você está. A gente tem que gastar aquele constrangimento, né? Eu li uma coisa ontem, que a respeito do umbral, que eu achei uma coisa fantástica. Está na obra de André Luiz, mas eu não me lembrava mais, porque a obra, elas são 16 livros, né? E a gente não lembra dos detalhes. Aí ontem, lendo um texto que me enviaram pela internet, eu estava vendo. Ele diz assim, o umbral é o lugar onde você gasta a prestação, a consequência daquilo que você fez de uma vez só, no atacado. Então, ou seja, eu no atacado fiz um mal para o meu semelhante, lá no umbral eu vou gastar isso a prestação. Ou seja, ao longo de um tempo, eu vou ficar ali para que aquela região me faça refletir, meditar e ir gastando aquela energia agora para poder depois me ver livre daquilo. Então, é o tempo de reflexão que o Espírito tem. É um tempo longo que ele tem para refletir. Ou seja, Deus permite que você, a prestação agora, se desfaça daquilo que você muitas vezes angariou de uma vez só numa existência inteira. Você, de uma vez você arrumou aquilo. O umbral é um lugar onde o Espírito vai gastando aquilo, diluindo, né? Ele gosta de ficar aqui sempre na manhã. Quando nós estávamos do outro lado, ele ficava atrás de mim. Eu tinha dia que eu tinha que falar para ele, você vai me deixar dar aula? Não tinha jeito, né? Ele gosta de ficar ali. Figurinha carimbada. Ô Davi, é a famosa frase que Jesus ensina, né? Seja tudo querendo. É o que Jesus fala, né? É você que tem que amar. A felicidade não é ser amado, é justamente amar. Isso, se nós pegarmos o cristianismo de quando Jesus foi embora, ele que foi o maior exemplo, e todos os que se dedicaram a ele, nós verificamos que foram felizes aqueles que amaram, não os que eram amados. Nem sempre aquela pessoa que você dedica todo o teu sentimento a ela vai ser feliz. Porque ela pode não saber o que está recebendo e não fazer bom uso do que recebeu. Mas se você ama, é feliz. Não tem jeito de não ser feliz. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sê tu quem ama, né? Feliz aquele que ama. Então, se não ama, não é feliz. Ser amado não é garantia de felicidade. Nunca é e nunca vai ser. Você pode encontrar a pessoa que dedique um amor assim, incondicional a você, fazendo tudo o que você imagina de bom para você, te dando tudo o que você pedir, que você quiser, que você desejar. Isso não vai te acrescentar um dia a mais de felicidade. Porque a gente vê gente que é assim e é depressivo. Pessoas que recebem tudo isso e suicidam-se. Dão cabo à própria vida. Quer dizer, tentando acabar com a vida, né? A vida não acaba. Mas, então, não é garantia de felicidade. A nossa única garantia de felicidade está naquilo que nós fazemos para os outros, e não naquilo que nós recebemos. E isso ensinou Jesus. Quando a mulher equivocada queria que ele a condenasse, ela já foi prontinha. Senhor, o senhor vai me condenar? Prontinho, ou seja, me dá a sentença para eu me sentir mais confortável. Fala que eu sou pecadora, me condena. Porque ela já tinha se condenado. Aí Jesus não faz isso. Ele fala para ela, vá e não peques mais. Ele aconselha ela a prosseguir, mudando. Não precisa ficar preocupado com o teu passado, mas construa um novo futuro. Vá, não erra mais, não peca mais. Porque Deus não está preocupado com os nossos erros. Os nossos erros são um problema nosso. Mas Ele quer saber o que é que nós podemos fazer de bom para mudar, para melhorar, para ser feliz. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer. E ela se tornou uma grande discípula do Mestre, desencarnando lá no vale, né, dos leprosos, auxiliando aqueles que necessitavam. Tendo sido recebida depois da sua morte pelo próprio Cristo, que foi tirá-la do corpo. Então, quando ela está lá numa caverna, escondida, sem coragem, já apodrecida, sem coragem de sair para fora da caverna, ela vê aquela figura exuberante, brilhante do Cristo, e disse, Maria, vim te buscar. Agora eu posso te atender. Vamos comigo? Ela convida ele, né, para ir na festa dela. Exatamente. Vamos, Maria, eu vim te buscar. E ela estende a mão e vai embora nos braços do Cristo. Né? Ela esperava que ele a condenasse. Muito melhor do que a condenação foi o conselho que ele deu para ela. E ela se redimiu, mudando a sua vida a partir daí. Para ver que Deus não está preocupado, né,
e que ninguém está condenado a nenhum tipo de inferno, não. O inferno a gente constrói dentro da gente mesmo, quando vai errando, quando não quer mudar, quando é ruim, quando é duro, quando é ranzinza, quando é azedo, né, amargo. Isso é um inferno que a gente vai construindo, que depois, quando desencarna, você acorda dentro dessa atmosfera e não sabe o que eu fiz para Deus. Para Deus você não fez nada, fez para si mesmo. Todos os espíritos revoltados que estão no mundo espiritual estão lentamente gastando a amargura que criaram para suas vidas. Amargura essa que nós precisamos dar cabo dela aqui, enquanto estamos vivendo. Precisamos diluir essa amargura e irmos dulcificando a nossa alma, porque as regiões espirituais nos aguardam, amargos ou doces. A escolha é nossa. Se formos amargos, nós vamos gastar essa amargura do outro lado, a duras penas. Em campos de sofrimento não exteriores, mas campos de sofrimento íntimo, onde a alma arde, queima, com o mesmo fogo com que você alimentou todo o seu mal-estar, toda a sua dureza, toda a sua inflexão, toda a sua falta de perdão, toda a minha inconsequência. Aí eu vou sentir esse fogo interior, que não é um inferno físico, mas é um inferno íntimo. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, mas o inferno também. Então, ou seja, o céu está. Consequentemente, a recíproca é verdadeira, o inferno também. Então, ou seja, a gente pode construir um céu ou um inferno dentro da gente. E não é a nossa vida difícil que justifica que nós sejamos como nós somos. Não é a nossa vida difícil, porque a nossa vida difícil é um problema nosso. Cada um de nós está do jeito que se fez. Diz a doutrina espírita, sois herdeiros de vós mesmos, artífices do vosso próprio destino. Então, de quem é a culpa de estarmos como nós estamos? De Deus? Podemos até ficar revoltados contra Ele, mas não vai adiantar nada. Porque cada um é responsável pela sua vida. E nós mergulharemos, espiritualmente falando, na vida que criamos. Cada um estará na vida que construiu para si mesmo. Aqui, do lado de lá, ou em algum lugar que seja. Todos estaremos dentro da vida que construímos. Por isso, uma vez eu ouvi lá no Rio de Janeiro da própria Joana de Anjos através do Divaldo, mesmo entre lágrimas, prossiga. Prossiga trabalhando, prossiga fazendo, prossiga perdoando, prossiga amando. Nós temos que prosseguir, porque é a única forma de nos livrarmos das imperfeições que nutrem e que entretêm a nossa vida. Nós nos entretemos com as coisas ruins. Tem gente que gosta de viver ressentido com a outra pessoa, fala com orgulho, eu odeio fulano. Acha bonito dizer isso. Eu não posso nem ver a Margarida. O José, então, tomara que caia um avião na cabeça dele. Fala com orgulho. A gente fala que bom, né? Ai, que bom essa vida. Você vai ver, Deus vai cuidar de você. Né? Transferindo para Deus a nossa vingança. Né? Às vezes fala até de maneira branda e doce. Ah, mas o fulano não devia ter feito isso com você, né? Porque a gente encontra quem nos dê razão a nossa falta de razão, ensinou a benfeitora. Então a pessoa fala assim, fulano não devia ter feito isso com você, né? Deixa ele com Deus, ele vai ver. Ela fala doce, né? Ressentido. A gente gosta de nutrir esse mal-estar, né? Nós gostamos dessa atmosfera. É uma atmosfera que vai nos acompanhar. Porque Deus não tem dó da gente. Deus tem amor. E dentro do amor não está implícito a violência, o revide, a mágoa, o ressentimento não está implícito no amor. O amor é renúncia, é perdão, é paciência, é tolerância, é doçura. Isso é amor. É o sentimento inverso. Então esse sentimento que nós criamos, nós vamos carregar conosco. E aí a gente reclama que a nossa vida é dura, que a nossa vida é difícil, mas na verdade estamos fazendo o quê? Transitando nos ambientes espirituais que vamos criando para nós mesmos. Cada dia nós criamos a estrada que nós estamos caminhando. Cada dia. Nós estamos transitando na estrada que nós mesmos abrimos. Né? A pessoa se transforma numa moita de espinhos e reclama que ninguém se aproxima dela. Se alguém gosta de abraçar espinheiro, né? Tem lá uma moita de cipó São João, né? Daquele cipó, você chega lá e abraça, né? O cipó, ai que delícia, né? Como você é lindo. A gente passa longe, né? Opa, corta a volta do espinheiro, né? Alguém vendo uma roça de carrapicho atravessa correndo, né? Descalço, feliz da vida. Ai, que lindo esse carrapichal. Leva umas moitinhas e põe lá na sala, faz um arranjo, né? E põe né? A gente, por fora, a gente não faz.
mas no coração a gente faz. Coloca vasos de espinhos para ornamentar o nosso coração e quer que os outros se aproximem da gente. Guarda, né? Toda essa... Em torno da nossa casa a gente planta aquele monte de espinheiro em volta do coração. Escolhe aqueles mais agudos, né? Mais pontiagudos e planta tudo em volta do coração. Aí quer que os outros se aproximem da gente. Aí reclama da vida, lamenta. Nós vamos descobrir um dia que o responsável pela nossa felicidade somos nós mesmos. E a gente vai parar de se importar com o que nós recebemos dos outros e vamos fazer o que a gente pode para tornar a nossa vida melhor. Então, isso é uma reflexão que nós vamos ter que fazer. Quando imaturo, o ser lamenta-se, teme e transforma um instrumento de educação em flagelo que o dilacera, tornando-se desventurado pela rebeldia ou entrega de ânimo, negando-se à luta, autodestruindo-se sem dar-se conta. Que nós acabamos de falar. Quando a gente é imaturo, não entende isso, a gente faz o quê? Se lamenta. Tem medo de tudo, se transforma num instrumento. Tudo aquilo que a vida dá pra gente crescer, a gente entende aquilo como um flagelo. Né? Ah, eu não tenho sorte. É o copo d'água faz uma tempestade, né? Exatamente. Pega aquele probleminha e valoriza ele, né? Valoriza. Tem gente que se arvora contra o que os outros falaram. Tem gente que fala assim, você viu como fulano me olhou? Quer dizer, um simples olhar do outro já é um ultraje. Já é um desconforto. Imagine o poço de orgulho que nós estamos. Para não aceitar sequer um olhar do outro. Agora, há almas nesta terra que aceitam provas que nós de longe nem chegaríamos, ou passaríamos longe, né? Nem de longe nós aceitaríamos aquelas provas. E aceitam com resignação. Eu já ouvi muita gente dizer, Deus me livre de ter a vida da Dona Maria, eu não sobreviveria uma hora na vida dela. Engraçado, ela sobrevive. E ainda criou 4 filhos, né? Às vezes sem a ajuda do marido. Conheci um pai também, que a mulher simplesmente se engraçou com um cara e sumiu, nunca mais apareceu, deixou ele com 3 filhos pequenos. E ele lutou bravamente, cuidou desses filhos, educou essas crianças, que o amam como mãe e pai. Por opção dele, não casou-se mais, poderia ter casado, poderia ter se unido a outra pessoa. Ninguém está condenado a viver só nesse mundo. Não existe condenação a que se viva só. Claro que nós temos que ter respeito e responsabilidade com nossas relações humanas. Mas se as coisas não deram certo e aconteceu do desligamento, a pessoa tem direito de reconstruir a vida. Dar prosseguimento, né? Prosseguir a caminhada. Tem espíritos que desencarnam e ficam aqui vigiando o outro, não quer deixar a pessoa casar de novo, não vai casar não. Ela vai, né? Como na obra de André Luiz tem a história de uma mulher que partiu e os filhos ficou aqui e ela brigava do outro lado com a outra que estava aqui porque estava tomando os filhos dela. Aí vem a vozinha e fala para ela, não, minha filha, não é assim não. Ela está cuidando dos seus filhos, ela está fazendo bem a eles, tudo. Aí vai indo, ela entender, é verdade, né? A gente não é dono de ninguém, aí vai embora. Deixa a outra em paz. Nós temos que fazer isso, né? Criar essa consciência. Então, quanta gente que a gente não queria jamais estar na pele da pessoa, está na vida dela. Mas se nós observarmos a nossa vida, nós temos uma vida muito boa. Talvez não estejamos no lugar que a gente queria, não temos a pessoa ideal como nós sonhávamos, mas nós também não somos a pessoa ideal para ninguém. Por que a gente acha que não tenha, né? Fala assim, eu queria arrumar uma pessoa que atendesse os meus anseios para eu ser feliz. Mas a gente atende os anseios dos outros? Nós somos almas que se recomendem para viver com os outros? Será? Se tivesse raio-x de alma, né? No futuro vai ter. Raio-x do perispírito. Vai entrar numa máquina e vup! Queimou a máquina. Queima a máquina, né? Aparece lá olha meu filho, tem umas coisas aqui, né? Não vai dar certo esse negócio. Então a gente também não é alguém que se recomende a ninguém. E a gente acha que o outro não corresponde aos nossos anseios. E nós correspondemos aos anseios? Então precisamos pensar, refletir. Porque a felicidade é um projeto muito nosso. É como a Joana diz aqui, que a gente transforma o quê? Num poço de amargura. Né? Aí vem ela diz assim, então surge em decorrência dessa falta de valor moral, ou seja, de autoentendimento, de valorização da vida, né, os transtornos depressivos, a bipolaridade. A pessoa é feliz de manhã, triste à tarde. Né?
que o conduzem... O que vocês estão rindo? Falei alguma coisa que não devia. Não existe gente assim, pelo menos, né? Não tem, eu não conheço. Vocês conhecem alguém assim? Alguém que você encontra a pessoa, ela te dá uma caixa de bombom, te beija, te abraça, daí meia hora você encontra ela. O que você está me olhando? Ué, da meia hora você encontrou a pessoa. De manhã, fala, bom dia, passa a tarde, bom dia. Exatamente, vocês não conhecem ninguém assim? Ai, nem me fale nada hoje. Pois é. Não conversa comigo hoje. Tá vendo? Entendeu? Não sei porque vocês estão rindo. Essas coisas não tem. Né? Então ela fala assim, que conduzem a pessoa a lamentável estado de auto-abandono. Ou seja, né? Quando não se quer lutar contra o que se é, abandona-se. Né? A pessoa se deixa à margem da vida. Aí é aquelas frases que a gente escuta comumente falando, eu sou assim, quem quiser que me aceite assim. Os outros podem te aceitar como você é. Quem não vai se aceitar como você é você mesmo. A sua consciência não deixa, não permite. Né? Quem quiser convive comigo do jeito que eu sou. As pessoas vão conviver com a gente do jeito que a gente é. Mas quem não vai conviver com a gente do jeito que a gente é a gente mesmo. Vai chegar uma hora que esse mal que a gente nutre na natureza vai nos fazer tanto mal que a gente vai querer mudar isso. A gente vai querer, me cansei. Cansei de quem? De mim mesmo. Estou cansado de mim mesmo. Então o Espírito busca ajuda. O que é que eu posso fazer para ser melhor? Aí vem os conselhos do Cristo. Começa a amar. Esquece um pouco de você, começa a fazer pelo teu próximo. Começa a se dedicar a uma causa com disciplina. Não é vai uma vez, não volta nunca mais. Eu já estou aqui faz 3 meses e nada muda na minha vida. Pois é. Faz 300 anos que eu estou do jeito que eu estou. Aí quero em 3 meses que toda a minha história de vida mude. Mas já mudou sim, é que a gente não percebe. Nós estamos tão acostumados àquela atmosfera negativa que a gente nem percebeu que já está recebendo bênçãos e não está notando. Que as coisas já mudaram, que o caminho já não é mais o mesmo. Né? Quem dá um passo na direção do bem altera significativamente o rumo da sua existência. 1 grau que você altere aqui, daqui a 100 quilômetros, ele está a quilômetros da rota onde ele estava, não é? Você pega um pouco de geometria, né? Se você tem uma trajetória aqui, se você mudar 1 grau aqui, daqui a alguns quilômetros, olha a distância que você está do lugar, da estrada que você deveria estar. Já está bem distante dela. Então toda mudança é benéfica. Cada passo você já está mais distante do lugar onde estava. Só que não percebe. Porque está acostumado àquela atmosfera, né? Tem gente que se acostuma à negatividade, ao clima de negatividade que vive. E não percebe que está melhorando. Não percebe. Então é preciso confiar e caminhar. O Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob Novo Prisma, ele diz assim, faça o bem por uma vida inteira, para que numa outra encarnação o bem te seja inato. Pode ser que a distância que nós gostaríamos que nós tivéssemos do ser que a gente não aconteça nessa vida. Vai ser numa outra existência. Encerra a vida aqui, a gente volta aqui, e aí sim, vai estar bem mais longe daquela estrada negativa em que nós nos encontrávamos. Mas é preciso perseverar. 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 Cada vez que a gente comete os nossos enganos, os mesmos enganos, é como se a gente voltasse ao ponto de partida, embora não é assim. Nós sempre adiantamos, né? Mas para quem sente, para o sentimento daquele que erra, é a mesma coisa. Né? Falar, eu não tenho jeito, não. A própria pessoa se autodeprecia, né? Eu não tenho jeito. Isso não é para mim. Já vi muita gente falar assim, isso não é para mim, não. Eu sou mal mesmo. Eu sou uma pessoa ruim. É cômodo dizer isso. Como dizendo assim, eu não estou com vontade de lutar, não. Não estou com vontade de ser melhor, não. Estou querendo permanecer como eu estou. Porque, diferente daquele que se engana e tem confiança, ele cai e fala assim, errei de novo, mas eu vou acertar. Eu vou conseguir. E já foi a 1000ª vez que ele errou ali no mesmo, não, mas eu vou conseguir. Eu ainda vou conseguir. Conheci um alcoólatra que ele fazia isso. Ele passava meses sem beber. De repente ele tomava uma bebida. Aí ele chorava como criança. E algumas vezes ele me procurou. Ele falava assim, você acha que eu tenho jeito mesmo? Eu acho que eu tenho, mas eu não sei, parece que não dá certo as coisas. Eu falei para ele, vai tentando.
Ele falou, e eu faço isso honestamente. É que existe um automatismo dentro de mim, quando eu me vejo, já fiz. Então ele é alguém que estava realmente tentando, sim, ele estava lutando para melhorar. Mas não é fácil quebrar condicionamentos que a pessoa traz de muitas vidas. Também isso não pode ser justificativa para permanecermos como a gente é. Casos como esses, a gente imagina uma pessoa andando e caindo. Mesmo que ela caia, ela já cai mais na frente. Isso. Tem gente que fica parada criticando e não sai do lugar. Né? Exato. Ela está caminhando, ela cai lá na frente. Depois levanta, ela levanta um pouco, pode cair, mas não cai mais. É um tombo diferente, né? Está indo na frente, está continuando andando, não está no meu lugar, né? Não está mais no lugar. Há aqueles que sentam e ficam chorando no lugar, né? E há aqueles que estão caminhando e caem. Ou seja, o tombo que você caiu agora já é bem distante do outro, né? De onde você estava. Você já percebeu que a hora que você cai, quando você levanta é mais gostoso? Porque você levanta mais forte, né? Quem está lutando, mesmo que caia, Pode até cair, mas acorda, você levanta. está mais forte. Está mais forte. Levanta, né? Hã? Porque levanta, exatamente. E já percebeu que pode levantar, né? Porque, ou seja, a pessoa, ela fala, opa, eu consigo, já levantei de outras vezes, então eu posso. Aí fica de pé de novo e prossegue. Pode até cair, mas você levanta mais gostoso. Agora, essa colocação aqui é interessante para a gente encerrar. Há pessoas que afirmam ter problemas por cultivá-los sem cessar, transferindo-se de uma dificuldade para outra, vitimadas pelo egoísmo, pela autocomiseração, pelo amor próprio exacerbado. Então a pessoa ela acha que ela tem problema, mas porque ela tem o quê? Ela tem um amor próprio exacerbado, ela acha que ela tem que continuar sendo o que ela é e cultiva dificuldades. Se transfere de uma dificuldade para outra e gosta disso. Ela gosta desse clima de vítima. Ah, eu sou vítima, tá vendo? Ah, nada dá certo para mim, por isso que eu sou assim. Então ela gosta daquele clima. Então ela cultiva aquele clima. Ela gosta, a pessoa gosta. Até ela perceber que aquilo está lhe fazendo mal. Né? Que aquele posicionamento não vai ajudá-la em nada. Né? E às vezes a gente leva várias vidas para descobrir isso. Que aquele posicionamento que a gente se encontra não é o melhor. A gente pode às vezes levar várias vidas. E em cada tempo, uma dificuldade diferente. Em cada encarnação, uma dificuldade diferente para que o espírito perceba que essa trajetória está errada. Quanto antes a gente tomar consciência disso, mais rápido a gente vai conseguir deixar esses vales íntimos de sofrimento em que a gente se encontra. A pior coisa que alguém pode sentir em relação à vida é sentir-se amargurado em relação à própria vida. Né? Tem gente que não tem prazer em viver. Não sente prazer na vida. Mas não é porque não tem nada. Não é porque tem um problema ou outro. É porque faltam-lhe sentimentos que sustentem a sua paz. Jesus disse, eu vos deixo a paz. Mas não a paz como o mundo vou lá dar. Mas a minha paz. Então, ou seja, quem quer ter paz tem que lembrar dele, do jeito que ele viveu. É assim que tem paz. Do jeito nosso não tem jeito. Não aquela que o mundo vou lá dar. Essa paz aí é ilusória. A paz do conforto material, é bom ter conforto material, mas não é o essencial. A paz da saúde, é bom ter saúde, mas não é o essencial. Porque quem tem gente que tem o recurso material, tem a saúde e não é feliz do mesmo jeito. A paz de ter pessoas à nossa volta, tem gente que tem um cortejo de almas dedicadas ao seu coração e nem por isso é feliz. Então não é essa paz. Não é a paz que o mundo pode te dar, ou seja, que ninguém pode dar. Mas eu vos deixo a minha paz, ele falou. E uma das coisas mais sublimes que Jesus ensinou para a gente em relação à própria vida é a renúncia. Ele renunciou a tudo quanto podia receber de bom e fez tudo o que podia de bom para auxiliar todos aqueles que passaram pela vida dele. Por isso, era uma alma redimida e feliz. Era uma alma elevada, sublimada. Né? A sublimidade está naquilo que se dá, não naquilo que se recebe. Então, essa é a colocação do Cristo. Para a gente não permanecer dentro do círculo vicioso da vítima, que é mais comum e é o mais prazeroso para nós. Como almas imperfeitas, é prazeroso ficar na posição de vítima. Nossa, quando as pessoas olham para a gente e falam, coitado, a gente até suspira. Essa posição é horrível. A hora que alguém virar para você e falar, coitado, fala, coitado, coisa nenhuma. Eu não estou passando por isso por acaso, não.
Coitado não, eu vou fazer alguma coisa, vou mudar, vou melhorar, entendeu? A pior posição para nós é quando a gente aceita, né? O coitado dos outros. Aí isso é terrível. A vítima, né? Eu sou a vítima. Ai, como eu sou. Mesmo que todo mundo acredite que a gente é uma coisa, isso não vai trazer para a gente nada, nenhum benefício interior, senão aquilo que realmente a gente for, em verdade, né? O que eu sou me dá paz, me dá felicidade ou não. Pode falar. Quando na verdade, né, é cuidando dos outros, né, cuidando da vida que a gente vai crescendo e vai empreendendo aí os nossos recursos íntimos. Buscando então esse entendimento, é importante que nós observemos a necessidade sublime que cada um de nós possuímos de desenvolver valores próprios. Quando Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, o venerável Mestre da humanidade, apresentou-se ao Espírito venerando que lhe convidava à missão, ela não procurou do lado quem lhe pudesse arrimar a decisão, mas sem titubear, anunciou o que a humanidade recorda até hoje como sendo uma das mais sublimes decisões que a criatura humana pode tomar. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Quem se coloca sob a vontade do Senhor, tomando providência em se tornar um servo da vida, certamente estará melhor. E eis que ele surge no horizonte. Eis que, num tempo feliz, uma estrela brilhou no oriente, e por o amor de uma mulher, uma serva, ele então apresenta-se à humanidade, na condição de luz imperecível, apresentando a primeira lição da humildade. Nasceu desprovido de qualquer honra e glória pessoal, mas glorificou a sua mensagem, apresentando-a como a maior e a melhor notícia de que a humanidade já teve a respeito de Deus, a de que Deus é amor. E para dizer como é que se entende esta mensagem, abdicou da sua realeza, do império que continha em si mesmo na grandeza que lhe acompanhava a existência, e colocou-se a serviço de todos, entendendo e fazendo entender a grandeza do amor de Deus, dizendo Ele fazer a vontade do Pai, ensinando-nos também a fazer. Assim, devemos aprender que cada um de nós crescerá com os valores próprios, na luz que puder espargir sobre o próprio destino e a própria estrada. Ninguém caminhará sob as luzes de ninguém, mas terá que produzir luzes próprias para ser feliz. Que Jesus nos abençoe nesta manhã de paz, agora e também para todo sempre. Graças a Deus.